irmãos, nós vamos dar continuidade ao culto de adoração ao nosso Deus. Nós vamos estar em torno do cântico Teu Povo. É o Teu Povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Nós vamos abrir e ler esse salmo até o verso de número 11, o salmo completo, e faremos a leitura a uma só voz. Ok? Vamos todos juntos? Leiamos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Vamos cantar, irmãos, o hino número 26. O início dele foi: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Vamos orar a esse Deus maravilhoso que nos redimiu em Cristo Jesus. Ele tem cuidado de nós. Nós temos a oportunidade de cantar louvores ao nome dele. Nós vamos orar, depois nós cantaremos alguns cânticos de louvor ao nosso Deus. Feche seus olhos. Pai amado, bom estar na tua casa, reunido, Deus, como teu povo, para louvar e agradecer, irmãos. Deus, que a misericórdia do Senhor sempre nos assista como promessa do Senhor. Que o nosso coração seja sempre realinhado, pois em cada reunião, Deus, que temos coletivamente, sabemos, Deus, que estamos celebrando o teu favor, o teu cuidado.
E mais uma vez, Deus, reunidos por causa, Deus, do amor de Cristo, porque nele, Deus, estamos unidos, porque ele, meu Pai, e o Senhor são um, e ele, Deus, nos redimiu para que também fôssemos. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Agora, reunidos, Deus, queremos lembrar, Deus, dos poderosos feitos do Senhor. Cantar louvores, Deus, pela grandeza, a magnitude, Deus, do teu nome, do teu poder e da tua autoridade. Sabendo, Deus, que no Senhor nós encontramos descanso em meio a tantas tribulações, tantas lutas, tantas dificuldades. E saber que há, ó Deus, a oportunidade de um encontro, Deus, com o povo do Senhor. E podemos, ó Deus, celebrar o teu santo nome. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Som do nosso coração. Induz-nos, ó Deus, a ter uma consciência, Deus, que confessa erros, a ter, ó Deus, atitudes de abandonar o pecado e viver para a honra e glória do nome do Senhor. Tire, ó Deus, a tristeza do pecado do nosso coração, mas também, ó Deus, que haja um confronto, Deus, para que possamos viver a santidade e fazer a tua vontade. Receba, Deus, os nossos louvores nesta noite, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Vem louvar com todo o seu coração ao Senhor. Vem cantar de gratidão pelo imenso amor que nos conquistou e nos libertou.
agradecer tudo que o nosso Deus tem feito por nós. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo de número 10. Nós leremos do verso 46 até o verso 52. A nossa meditação nessa noite, um estímulo à confiança em Cristo Jesus, mesmo em meio às turbulências da vida, às dificuldades. Nós vamos ler esse texto e pedir a Deus para falar ao nosso coração. Marcos, capítulo de número 10, verso 46 até o verso 52. Diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora.
Vamos orar mais uma vez, Deus. Deus bendito, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale no nosso coração, que nós possamos, ó Deus, aplicar a palavra do Senhor à nossa vida, à nossa caminhada, que essa misericórdia, Deus, que o Senhor teve por meio de Cristo Jesus com este século, também, ó Deus, possamos receber, também, ó Deus, nas nossas vidas e na nossa caminhada, e que possamos ser estimulados, ó Deus, a clamar a Ti, diante, ó Deus, das nossas necessidades, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, esse texto é uma narrativa, né, já da condução de Jesus a Jerusalém, e quando Jesus entrasse em Jerusalém, seria a última semana que ele estaria vivendo. Então, a triunfal de Cristo Jesus, ela se dá uma semana antes, então, né, da sua crucificação. E Cristo Jesus já tinha operado milagres, já tinha trabalhado em diversas regiões, diversas áreas, e agora ele estava passando pela cidade de Jericó. E quando a gente lembra das histórias, né, da cidade de Jericó, a mais comum que a gente vai lembrar é como as muralhas de Jericó, né, foram destruídas por uma ação sobrenatural. Embora Deus tenha utilizado instrumentos, disse que as pessoas deveriam circular, caminhar, e eles fizeram isso tudo debaixo da instrução e orientação do próprio Deus, e eles fizeram por meio da fé. Então a fé é um elemento que está na nossa vida e na nossa caminhada, né? Nós fazemos a distinção entre a fé salvadora e a fé que nos qualifica na caminhada. Então eu vou chamá-la de fé operosa, ou seja, é aquela fé que vem depois do aspecto da nossa salvação. Mas essa fé operosa só funciona, só existe se vier a fé salvadora. Então é a fé que nos salva, nos arrebata, né, da condenação do inferno, mas ela nos ensina a viver e a caminhar. E nós precisamos desenvolver essa fé. Os discípulos, por vezes, foi criticado pelo Senhor Jesus, dizendo homens de pequena fé, né? E eles então viviam isso ao ponto do Senhor Jesus: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, o que ele está dizendo? Mínimo, vocês poderiam experimentar algo grandioso. Quando eles estavam no barco, desesperados, o Senhor Jesus disse: existe algo em vocês que vocês podem utilizar, mas que vocês não conseguiram. Aí Jesus acorda, manda para parar toda a tempestade, há uma tranquilidade, mas Jesus faz de novo uma crítica a eles. Jesus está no barco, tudo vai bem, mas Jesus dá a eles uma lição dizendo: olha, vocês poderiam melhorar, né? Quais são os ensinos, irmãos, que nós tiramos desse princípio? Primeiro, é que a fé salvadora é algo que Deus produz em nós, para que nós possamos então alcançar a justificação em Cristo Jesus, e é assim que nós somos salvos. Mas é a fé que Deus colocou. Mas na minha caminhada, Deus espera que eu efetue, que eu desenvolva a fé que Ele plantou em mim, e eu preciso fazer isso. E os discípulos, eles foram testados e treinados em toda a sua caminhada para exercitarem a fé. Cristo Jesus, por diversas vezes, mostrou a eles como deveria ser, orando ao Pai, confiando nas promessas do Pai, e ele esperava desses discípulos a conclusão dessa caminhada. Ele diz: é hora de vocês fazerem isso, porque Cristo Jesus treinou e preparou os seus discípulos para que eles pudessem viver. E aí nós encontramos esses relatos. E um desses relatos que aparece aqui é sobre esse cego, que ele exerce fé nas condições em que ele está, e que a gente poderia dar uma olhada nesse texto e perceber como é que a fé pode ser produzida nessa operação e nesse sentido na nossa caminhada. Pois nós poderíamos ler esse texto e olhar a narrativa teológica, encontrando aqui um cego que declara quem é Jesus, filho de Davi, ou seja, falando da realidade ou da realeza de Cristo Jesus. Segundo, falando da fama do nome do Senhor Jesus,
seja, ele ia encerrar a sua caminhada para que ele pudesse, indo até a cruz, morrer, ressuscitar e a ser assunto aos céus. E aí tem esse episódio desse jovem. Talvez olhando para o jovem, a gente pudesse lembrar de alguma coisa desse cego, a atitude do cego, como cego. Porque diversas vezes nós gostaríamos que algumas pessoas pudessem nos ensinar a como ter fé. Eu posso ler o texto e encontrar em Cristo Jesus o Mestre poderoso que pode curar, que é chamado de filho de Davi, que é ovacionado pela multidão, mas esse jovem agora entra na narrativa de como ele se comporta diante da oportunidade de ter Cristo ao lado dele. Tendo Cristo ao lado dele, qual é a atitude que ele toma? Como é que ele age? Quais são as suas intenções? E a gente faz uma leitura. Então as biografias nos ajudam a pensar e como agir. A gente poderia utilizar isso nos testemunhos, quando alguém narra o seu testemunho de confiança em Deus. Nós amamos as Escrituras, nós entendemos a realidade do que ela traz a nós, mas também nós encontramos o testemunho de muitos irmãos nessa geração, de como lidou com o seu problema, baseado naquilo que a Escritura lhe ensinou, na palavra que foi chegada. Então, quando nós ouvimos, por exemplo, quando nós queremos evangelizar um familiar nosso, a gente comumente procura a pessoa da igreja que já demonstrou essa habilidade. E nós chegamos até ela e perguntamos assim: como é que você agiu lá na sua casa para você conseguir evangelizar aquele seu filho, ou seu esposo, ou a sua esposa, ou aqueles parentes? E aí então a gente senta atenciosamente e escuta a pessoa a dizer que vai ler a sua Bíblia e resolve. Não. A gente escuta atentamente a dizer assim: eu orei, e eu então fiz isso, eu fiz aquilo, eu trabalhei desse jeito, eu convidei para vir atividade. Por quê? Porque a experiência dessa pessoa, confiada naquilo que as Escrituras dizem, pode me ajudar. Assim também nós fazemos quando temos problemas conjugais. E aí então nós sabemos que a palavra de Deus é que resolve, mas nós escutamos testemunhos que eles nos edificam, e às vezes nós poderíamos utilizar mais isso. Como é que alguém pôde então ser bem sucedido? A história desse cego é uma história assim. Eu queria que você pudesse acompanhar comigo em algumas palavras, né? São 5 palavras que eu gostaria que você guardasse, e depois, ou no decurso da nossa reflexão, você poderia encontrar isso, primeiro para a sua realidade, baseado e vendo o texto bíblico. As palavras são expectativa, iniciativa, coragem, determinação e fé. São 5, facinho de gravar, tá joia? Vai precisar dela. Vou lá falar mais uma vez e você repete comigo, tá bom? Expectativa, isso. Iniciativa, coragem, determinação e último, fé. Esqueceu? Não, menorzinho. Vamos lá então, mais uma vez, só para você caminhar aqui comigo. Primeiro, expectativa, iniciativa, coragem, determinação, fé. 40% sabe. Vamos mais um pouquinho então? Mais uma? Eu vou falar e você vai comigo no mesmo tempo, tá? 1. Expectativa, iniciativa, coragem, determinação, fé. Nós vamos encontrar esse processo e qual foi a reação de Cristo Jesus e quais ensinamentos nós tiramos para a nossa vida. Primeiro, irmãos, todas as pessoas nesse período estavam ouvindo de um rabi que ensinava com doçura e operava milagres. Então preste atenção, não era simplesmente um interesse sórdido, mas eram necessidades, e essas pessoas ouviram dizer que em Jerusalém, que pelas bandas daquela cidade, que agora perto de Jericó tinha um homem, o nome dele é Jesus, ele era de Nazaré, as pessoas chamavam ele de o Rabi, o Mestre Jesus, o Nazareno.
E aí então as pessoas começaram a ouvir que esse Jesus Nazareno opera milagres. Tem algum problema nisso? Nenhum. Mas essas pessoas então, algumas, quando ficaram sabendo que Jesus estava perto, eu disse: eu quero conversar com ele. Jairo fez isso, Zaqueu fez isso, e agora nós encontramos um cego que ficou sabendo que quem estava chegando na cidade era quem? Esse cego não fez nada, irmãos. Quem fez foi Jesus. Quem iniciou o processo, quem desceu do céu, quem se encarnou, quem viveu, quem caminhou, quem operou milagre. A única coisa que esse cego fez foi estar atento ao discurso, à manifestação e à história. Todo mundo estava falando desse tal Jesus de Nazaré. E ele então fica sabendo dessa história. Então, irmãos, toda a nossa vida e toda a nossa caminhada, ainda mais, se sabemos quem é, nós deveríamos manter dentro do nosso coração a expectativa de um encontro, uma hora dessas, maravilhosa com Cristo Jesus. Vou mostrar para você a dificuldade. Imagine só, se esse cego tivesse ficado em casa. Alguns autores falam sobre isso. Ele disse assim: hoje eu não vou sair daqui. Hoje eu vou ficar aqui em casa, tomar um café, estou descansado, aquela rua poeirenta, de jogar minha capa. A condição, irmãos, de um cego lá era assim: todas as pessoas deveriam ajudá-lo. Dar esmola era justamente, você daria recurso para que essa pessoa, só que ela ainda continuaria esmolando. Ela estava lá e ela jogava a sua capa, e talvez ela pudesse dizer assim: hoje eu não vou, né? Pastor, mas Deus trabalha com isso? Isso que eu gostaria que você entendesse. Se você não orar, Deus vai fazer? Você já descobriu o que Ele faz? Você descobriu que Ele te dá trabalho, você dorme, acorda, toma banho, levanta, enxuga, aperta o interruptor, não leva choque. Você não ora para as coisas acontecerem. De vez em quando você ora. Já percebeu isso? Que a maioria das coisas que acontecem com você não acontece porque você orou. Então você sai do carro e diz: Deus, que em cada esquina o Senhor me proteja, que em cada seta eu vejo o que está acontecendo, que ninguém erre no trânsito, que nenhuma criança entre na frente, que o carro não quebre, que a vela não queime, que o combustível não entupa no seu caminho, que nada. Você não ora assim, você diz assim: oh Deus, muito obrigado pelo dia, me dá força para trabalhar, e o resto eu garanto. É mais ou menos assim que você ora. Então a expectativa aqui, irmãos, esse cego sai de casa porque ele tinha uma necessidade, ele ia esmolar. Às vezes nós perdemos o senso da expectativa de ouvir que Cristo Jesus é aquele que age. Imagine só, se Cristo Jesus era aquele que visitava de vez em quando algumas cidades, e esse cego soube responder a essa visita, imagine você que tem Jesus 24 horas do seu lado e que não aproveita nenhuma oportunidade. E você diz: pastor, se Deus quiser agir agora, Ele age, se quiser agir mês que vem, Ele age. Eu sei, mas talvez a hora que você desejar a expectativa da ação de Deus seja muito tarde. Seu casamento já foi, a decisão já foi tomada errada, você já se casou com quem não devia, namora com quem não devia, você já investiu naquilo que não devia, você já pecou o tanto que não devia, porque deveria ter a expectativa de que Cristo Jesus ao seu lado, tudo pode mudar. Mas você espera para o final do ano. Deus não faz parte da história. Então, irmãos, viver nesse mundo sem a expectativa da manifestação sobrenatural, transformadora de Deus na nossa vida, nós vamos perder muitas oportunidades. Nós achamos que todo culto é culto, toda reunião é reunião, todo enfermo é enfermo, e a gente não ora pelo enfermo. E se Deus quisesse nos usar, já que é para trabalhar a possibilidade, perdi mais uma oportunidade. Podia ter aconselhado alguém, podia ter orado por alguém, podia ter visitado alguém, podia ter, se eu tivesse pensado nisso. Esse cego não perdeu a oportunidade. A hora que ele recebeu a informação, ele poderia ter dito assim: Jesus, o pessoal está falando aí, olha, está lá do outro lado, estou aqui, sou um pobre mendigo, coitado de mim.
estou pedindo todo mundo, agora eu tenho que levantar aqui e fazer mais. Ou seja, a perder a expectativa, irmãos, é a ideia de que nós perdemos o sinal da vida e da existência. Mesmo sendo esse homem cego, ele ainda acreditava que aquele nome que está sendo rodado e falado por todos os lados traria para ele esperança. Por isso, irmãos, todas as vezes que você abrir os olhos, todas as vezes que você respirar, todos os dias que você acordar, você pode lembrar disso. Eu estou vivo. Deus está vivo. O milagre está a caminho. Só não sei agora, mas eu não devo perder a expectativa. Brilhar os olhos para as coisas de Deus, na hora de cantar um louvor, cantar como se fosse a última oportunidade. Até porque morrer, pastor, não se pode ficar sem voz e não conseguir mais. Talvez a última oportunidade que você tenha de participar na ceia, domingo que vem nós vamos fazer, aí você diz, não, no outro domingo. E talvez você seja como muitas pessoas que nunca mais conseguiram voltar ao templo, pisar no templo e participar da ceia, perder a expectativa, irmãos, não brilhar mais os olhos pensando nas coisas de Deus, é um assassinato das possibilidades da ação de Deus sobre nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Deus não trabalha a ideia que nós trabalhamos. Para nós é assim, Deus sabe de tudo, e Deus vai fazer o que Ele quiser, mas o tempo todo Ele diz, se meu povo me buscar, se você clamar, se você se humilhar. Por que Ele manda fazer isso, sendo que eu utilizo um outro aspecto? Ele diz assim, o Pai que te ama vai te dar, mas Ele quer que você peça. Então a expectativa está nisso. Você não sabe o que Deus vai te dar, nem a hora que Ele vai te dar e nem como vai te dar, mas Ele diz, peça. O tempo todo Ele diz que haja expectativa de mudança no seu trabalho, de mudança no seu emprego, de mudança onde você está, na sua família, na sua casa, na sua igreja. E você já viu que a gente perde a expectativa com as pessoas? Particularmente, eu sofro disso. Perder esperança em pessoas. De vez em quando acontece isso, terrível, não deveria. Mas você encontra pessoas que ela 1, 2, 3 vezes, você sabe que não vinga. E ele marcou, e tal, assim, acabou. Não peço mais nada. Não espero mais nada. E aí então a gente faz o quê? A gente mata essas pessoas. Faz com que elas não existam. Por quê? Porque você não tem mais o quê? Gente, ter expectativa é coisa boa demais. Talvez as expectativas melhores seja primeiro salário. Eu lembro, meu primeiro salário, ganhava tanto negócio, cuidava de hora, partia negócio, mas quando eu fui trabalhar, e eu trabalhei 30 dias, no primeiro mês eu não podia fazer vale, e aí eu reclamei, mas depois eu, graças a Deus, podia ser sempre assim, nunca mais podia fazer vale. E quando eu cheguei, peguei o meu primeiro salário, eu tinha aquela expectativa, e aquilo assim brilhou, namoro, a expectativa de encontrar, namorar, o reencontro, a expectativa dos filhos chegando, e a gente coloca isso diante de Deus. Então quem perdeu a expectativa, para de orar. Quem perdeu a expectativa não consegue acreditar que algo diferente possa acontecer. O segundo aspecto aqui, irmãos, o primeiro é expectativa. O segundo é iniciativa. O cego, vendo Jesus, ele pergunta, quem está chegando aí? Então nasce a expectativa, mas imediatamente ele toma uma iniciativa. Qual é a iniciativa dele? O texto diz que ele fez a coisa horrível, fez a coisa feia, fez a coisa fora do padrão, para o nome, cego, pobre, coitado, debaixo de uma capa, começou a fazer o quê? A gritar, fora de moda, absurdo. Irmão, quem disse que a fé é para pessoa santa? A Bíblia toda diz que é para quem?
para os loucos. E a gente sabe disso, que toda a história bíblica, fora do padrão e da inteligência, e da capacidade, do discernimento, diz: é loucura. O mar vermelho se abriu. Eu contei aqui, mas vou contar de novo. O menino foi na escola dominical, antes da pandemia, né? Criança na escola dominical, e ele participando da escola dominical, saiu da escola, chegou em casa, reunido com a família, os pais extremamente dedicados, perguntou aos filhos: e filhos, o que vocês aprenderam na escola dominical? E aí a menina contou, né, contou toda a história, e o pai perguntou para o menino: e você, que você aprendeu? Disse: pai, eu aprendi sobre a travessia do Mar Vermelho. E aí, filho, o que você aprendeu? Eu aprendi, pai, que Moisés estava com o povo. E aí então Moisés chegou à frente do mar. E aí o povo de Israel com ele, mas atrás estava o exército de Faraó, e eles vinham armados. Moisés sacou o celular, pai, ele ligou, daí a pouco apareceu um helicóptero de tudo lá, submarinos, soldados, eles vieram, matou todo o exército. Por favor, pai, avisa as crianças dele da história. E aí o pai: um absurdo! Foi a sua professora que ensinou isso? Ela disse: pai, na verdade, se eu contar para o senhor que ela ensinou, nem o senhor acredita. Irmãos, iniciativa. Nós somos os loucos da terra. Nós acreditamos numa loucura. É assim, é vergonha para os judeus, é loucura para aqueles que têm capacidade intelectual. Essa é a nossa fé. E esse homem aqui, ele acreditava nisso. Tanto é que ele diz assim: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Mestre, ele dá tanto título a Jesus que nós deveríamos até ter vergonha das nossas orações. Esse homem faz uma oração recheada de informação. Se a gente fosse gastar tempo aqui para explicar o que está por trás de todo esse pedido, mas existe uma única coisa por trás de todo esse pedido, irmãos: a necessidade de uma pessoa que colocou expectativa no nome de Cristo Jesus, e ele põe para fora aquilo que está corroendo e sendo como necessidade. Ou seja, ele não foi bobo. A primeira oportunidade que ele teve, apresentou. Teve um pastor que foi sair com os seus filhos para ir para a casa do irmão, e chamou os filhos e disse: olha, presta atenção, nós vamos para a casa do seu tio. Chegaram lá, vocês não vão pedir nada. Você não vai pedir, não vai pedir, não vai pedir, não vai pedir. Na minha casa, não aceita nada, mas na casa desse pastor, não peça nada. E aí então, eles foram para casa. E quando a porta abre, o tio entra conversando. E aí então o menino olha para o tio e diz: tio, o senhor gosta de Coca-Cola? E o tio: eu gosto. Tem aqui, você quer? Quero. Irmãos, não perca a oportunidade. Muita gente vai olhar para o outro e dizer: por que ele recebeu e eu não? Por que aquela mulher, irmãos, foi elogiada e disse: olha, em Israel não vi fé como a sua, ou mulher idônea. Iniciativa. Se você quer sabedoria, peça. Ele manda pedir. Então, irmãos, não está errado. Esse homem, ele entrou dentro dos quadros daquilo que qualquer judeu faria. Ele tem necessidade. Então é expectativa e iniciativa. Só que agora presta atenção: para avacalhar vai com um tanto de gente. O diabo, os nossos desejos carnais, a nossa mente fraca, porque a gente vai querer concluir teologicamente como é que deve ser a melhor oração para se pedir. As pessoas vão ser empecilho, porque algumas pessoas não vão te estimular a fazer aquilo e colocar essas coisas diante de Deus. E às vezes a gente tem medo das explicações.
E ora então nós somos incentivados, e ora então interrompidos. E o texto diz que assim que esse cara gritou, esse filho de Timeu, a turma falou assim: cala a boca. Eu estou com necessidade, pela ordem, nós estamos aqui fazendo, uma caminhada, e está em Cristo Jesus. Você não pode impedir a agenda de Deus, porque a agenda de Deus, nós, os discípulos e os seguidores, nós aqui que ministramos a Bíblia. Você acha que não é quieto aí, né? Tem um tanto de gente aqui na fila, o pessoal chega 4 da madrugada. Você está chegando agora, você está indo no grito, mas não é não. Foi isso, alvoroço. Irmão, qual mãe que vê o filho afogando e não grita? Condenação. Filho, vocês estão morrendo afogado? Alguém, por favor? Nenhuma mãe faz isso, gente. Nenhuma mãe. A gente não respeita protocolos na hora da angústia. A gente quebra os protocolos. Isso é natural, irmãos. A gente grita, a gente clama, mas preste atenção, sempre haverá empecilho, não tenha dúvida. Ele pode ser interno e pode ser externo. Pode ser a falta de fé, a incredulidade, a dificuldade, a decepção, a frustração. Mas esse homem, ele rompeu. Então é expectativa, iniciativa, coragem. O que ele fez? Ele disse: vocês vão me atrapalhar? E o texto diz que ele gritou mais alto. O texto diz que ele gritou. Gritar, gente, você fala baixo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas você já está desesperado, ele tem uma multidão, e a voz dele precisa chegar lá. Então ele gritou. Aí o texto diz que ele gritou mais alto. Então tente interpretar isso. A gritaria que esse homem arrumou para chamar a atenção. E o texto diz que Jesus o atendeu. Irmãos, essas histórias bíblicas, elas nos ajudam a compreender um pouco o comportamento humano. Olha para você ver. Uma multidão, agora não nesse caso, o outro, uma multidão estava espremendo Jesus. Uma multidão, irmãos, mais de 100 pessoas. Mas uma mulher no meio da multidão que espremia Jesus fez o quê? Onde ele tocou, todo judeu tinha aquela fitinha pendurada lá assim, na ponta. Ela teve que esgueirar-se 12 anos impura. Ela não podia estar ali naquele grupo, tinha gastado o dinheiro dela todo. Mas o que ela fez? Coragem. Ela se esgueirou, foi lá no canto assim. Aí, nesse grupo aqui, a multidão toda. Daí a pouco alguém olha para o lado e diz: se eu soubesse que era só gritar, eu já tinha gritado. Mas presta atenção, cada um vai agir de um jeito. Esse cara gritou, e Jesus olhou para ele e foi lá ter uma conversa. Então, irmãos, o princípio da coragem, às vezes nós vamos ter que romper algumas coisas internas, e existem coisas externas que a gente sabe que impedem-nos, e às vezes a gente tem medo dessas coisas. Nós não sabemos por que nós nos traumatizamos tanto, mas essas coisas nos visitam. A dificuldade. Mas esse homem teve coragem e ele gritou sem problema nenhum. Mas preste atenção, quando todo mundo mandou ele calar a boca, o que ele fez? Gritou de novo. Então ele não só teve coragem, mas ele teve o quê? Quarta palavrinha. Primeiro, expectativa. Então não basta ter coragem. Coragem é importante, mas o que ele fez? Ele gritou pela segunda vez. Ele falou: eu sei o que eu quero, eu sei a minha necessidade. E ele teve coragem para gritar a primeira, e ele teve coragem de gritar muito mais
alto, mostrando a sua perseverança. E às vezes nós não sabemos, irmãos, quando é que Deus responde às nossas orações. Nós sabemos que Deus responde a oração da noite para o dia, mas também nós sabemos que Deus leva 20, 30 anos para responder às nossas orações. Mas preste atenção, um modo de falar com Deus é assim, é pela oração. Eu preciso aprender isso, eu preciso falar com Deus, eu preciso abrir meu coração para Deus, eu preciso criar esses momentos, e eu preciso romper todas as barreiras que me impedem de ter uma comunicação com o Mestre. Mas irmãos, quando Jesus chega, e agora a gente vê o olhar misericordioso de Cristo Jesus, que continua sendo o mesmo. Ele olha para o cego e, com todo respeito, faz a pergunta mais sem cabimento. Tem um cego, e ele vê o cego, e qual é a pergunta do cego? O que é para fazer com você? Irmãos, Jesus sabia quem era o cego, pelas suas conotações pessoais, pelo fato de estar presente, pelos aspectos do cego que estava ali, e agora, irmãos, pelo supremo conhecimento dele. E ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Irmãos, essa pergunta para mim ela tem dois aspectos. Primeiro, o aspecto de um Deus que quer comunicar-se conosco e ouvir claramente as nossas necessidades, coisa que a maioria das pessoas não estão dispostas. Eu não estou disposto a ouvir todos os seus problemas. Ouviria alguns, uma hora cansa, uma hora a gente acha que é mimado demais, uma outra hora a gente faz a leitura e a interpretação errada, mas Cristo Jesus olha para ele e diz assim: o que queres que eu te faça? Irmãos, não há dúvida nenhuma que esse milagre é para mostrar o poder e a autoridade de Cristo Jesus, é um sinal. Mas Cristo Jesus dialoga, ele conversa. Ele poderia lá no negócio aqui, vai ter cego lá no pedido, que a gente está indo lá para Jerusalém, mas para não atrapalhar o percurso aqui, está curado, não vamos no Aí o cego, o que aconteceu? Se aconteceu alguma coisa comigo. Mas não, ele para. E os diálogos, irmãos, nos ensinam muito. As conversas que Jesus teve com a mulher lá samaritana. Que diálogo Jesus teve com aquela mulher? O diálogo de Jesus com o aleijado lá na beira do tanque de Betesda. Já me conta essa história, mas está aí, o que você está esperando para pular lá no tanque, né? Está lá com todas as interpretações, né? Mas a narrativa é essa. Por que você ainda não pulou lá? Rapaz, ninguém pode me ajudar aqui. Mas o senhor está aí hoje, quem sabe, vem um anjo, o senhor me joga lá. Aí ele diz: o senhor está sozinho? Ah, sozinho. Então eu vou dar um brinde para você. Assim, levanta e anda. E os outros? Esquece, rapaz, só você. Hoje só você. Só eu vim te ver, só você. E às vezes é isso, essa visita especial, essa conversa que Deus tem conosco, irmãos, é algo extremamente normal. Mas preste atenção, Deus está presente, Ele está ao nosso lado. Não cometa o erro de Tomé. A gente pega Tomé, né? Vamos lá pegar Tomé. Lembra de Tomé conversando com Jesus e tal? E Jesus falou assim: eu estou indo para o Pai, e vou preparar a morada. Aí Tomé: mas qual o senhor está indo? Ele disse: não, estou indo para a casa do Pai. Aí ele disse: mas Jesus, você sabe onde eu estou? Não, eu não estou sabendo não. Para onde você está indo? Eu estou indo, tem 3 anos que eu estou falando que eu estou indo, eu vou morrer, e eu estou falando com vocês, vocês vão prestar atenção. Ele disse: não estava nem prestando atenção no que o senhor falou. Ou seja, não tinha interesse em conversar. Aí Jesus, conversando com Tomé olha para Jesus e fala assim: mas assim, o senhor e o Pai são um? Assim, mostra então o Pai. Aí disse: olhar para mim, se olhar para mim, não o Pai. Mas eu queria ver o Pai. Ou seja, Cristo Jesus é a resposta de toda a necessidade do ser humano, a encarnação. Então Cristo Jesus é com Ele que você vai conversar.
conversar. Ele é invisível, irmãos, mas não é ausente. Ele está ao nosso lado, Ele está conosco. Então essas conversas, elas podem, e se nós conseguíssemos compreender a unidade que nós temos com Cristo Jesus, os nossos traumas, as nossas lutas, as nossas desavenças, tudo isso seria curado, irmãos. Tudo. Só que nós não conseguimos compreender que a nossa fé é assim. Então o que nós achamos? Nós achamos que só se Deus aparecer para conversar conosco que vai valer. Ele não vai fazer isso. Então entenda que a nossa comunicação é com esse Deus invisível, mas não um Deus ausente. Ele é conosco. Eis que estou convosco todos os dias. Quando Ele se despede dos discípulos, Ele diz: eu estou indo, mas eu estou mandando outro. O Espírito vai estar com você, e esse Espírito vai ser o contato, a minha conexão com você. Ele vai conversar, e aí, irmãos, eu preciso aprender a conversar com esse Deus. Ele tem disposição de me ouvir. Às vezes nós não temos o quê? Tempo para falar com Ele. Tem uma música que eu sempre lembrei, talvez ela expresse muito isso. Senta aqui nesse banco, perto de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Quem conhece a música sabe. Depois procura na internet, dá um Google. Agora chegou a sua hora, chegou a sua vez. Ou seja, ele tem essa disponibilidade para a comunicação, e preste atenção, ele consegue ouvir a todos ao mesmo tempo. Ele não se escandaliza, ele tem capacidade de reter as piores informações. É esse o nosso Deus, esse é Cristo Jesus. O Espírito dele que habita em nós nos consola. Ele anda ao nosso lado, é o nosso advogado, ele é o nosso defensor, ele é o nosso companheiro. Preste atenção, irmãos, chega um momento em que Cristo Jesus, ele diz assim: meus discípulos, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigo, porque vocês compreendem a minha palavra. Ou seja, há uma comunicação, e nós necessitamos aprender a comunicar com Deus. E aí então, qual foi a resposta do cego? Que eu torne a ver. Mas por incrível que pareça, um cego que eu conheci, ele nunca orou para voltar a ver. Baterista, acredito que ele mora hoje em Montes Claros, 50 e poucos anos de idade. Mas ouvi a história de um outro baterista, instrumentista, de nome Jeremias, que ficou hospedado na casa de uma grande amiga nossa, e que enquanto Jeremias tomava banho, ela do lado de fora viu que a luz do banheiro estava, e ela falou do lado de fora assim: Jeremias, acende essa luz. Aí ele disse: senhor Vera, eu sou cego. Aí ele: mas acende por mim, por favor, eu não aguento. E esse Jeremias nunca pediu. E ela falou assim: Jeremias, você já pediu a Deus que você voltasse a enxergar? Ela disse: nunca pedi e nem vou pedir. A vida toda eu fui cego. Eu não quero voltar a ver. Mas eu já recebi aquilo que eu mais precisava, que é a salvação em Cristo Jesus. E a Vera pergunta: por que você não quer voltar a ver? Ele diz assim: porque eu não sei o que é cor, eu não sei o que é o alfabeto, eu não consigo ver, não sei enxergar, e eu vou ter um trabalhão para aprender tudo de novo. Hoje, a minha cegueira não me afeta mais. E ele diz: eu fui curado por Cristo Jesus. E eu prefiro continuar sendo cego que vir a ver, pois será um trabalho muito grande, mas Cristo Jesus já supre todas as minhas necessidades. Às vezes assim, irmãos, nós achamos que você tem um problema, eu acho que eu tenho
Cristo Jesus para conversar conosco. O problema daquela mulher era a água. Vem pegar água. Jesus disse: eu tenho uma água, se você tomar, nunca mais a senhora vai ter sede. Se esse servo queria ver, talvez você deseje outras coisas para que Deus possa dar atenção. Irmãos, a questão da fé, que é o último item aqui, todos esses itens fazem parte do componente fé, tá? Então, expectativa, iniciativa, coragem, determinação e um diálogo. Todos esses aqui são associados ao componente fé. Mas existe agora o romper de tudo. E Cristo Jesus olha para ele e diz assim: está curado ele. Preste atenção, irmãos. Quantos traumas, quantas lutas, quantas dificuldades que nós já teríamos curado se tivéssemos levado a Deus em oração. Lembra do hino? Quando eu levo tudo a Deus, andas triste, carregado, cheio de pesares e por que eu não consigo me libertar disso? Porque eu não levo isso em oração a quem? A Deus. Não recebeis porque não pedis. E ele diz: quando pedis mal. Irmãos, esse ser, fui elogiado agora. O texto diz que Jesus olhou para ele e disse assim: vai em paz. Ô irmãos, imagine só, se eu ouvir essa palavra de Deus uma noite de conversa, e dizer: Senhor Deus, eu sei que todos os meus problemas estão diante do Senhor, eu sei que eu preciso achar um tempinho a mais para conversar com o Senhor, eu sei que só conversar com o Senhor eu já vou resolver muita coisa, muitos problemas, muitos dilemas da minha vida, só o fato de eu sentar e falar dos meus problemas. Mas, Senhor, existem coisas que eu chamo de milagre e que o Senhor precisa intervir, as coisas naturais vão resolver. E aqui então está o outro. Algumas pessoas não vivem em paz, primeiro, porque elas aprenderam que Deus tem tudo programado, que você não muda Deus, e que a resposta, apesar de ser correta, é isso mesmo, nós não alteramos Deus, Deus não muda. Só que nós chegamos à seguinte conclusão: então para que orar? E é uma tendência frívola nossa. Vou orar para a saúde, vou orar por isso, vou orar por aquilo. E aí então, sem expectativa nenhuma, a gente deixa a vida me levar. Se Deus quiser bem, se Deus não quiser bem, não estou me preocupando, mas é o quê? Eu cheguei à conclusão de que Deus não se move por causa das minhas orações. Porque Deus tem planos e Deus tem projetos, e a gente chega a essa conclusão. A vontade de Deus ela é soberana, ela é perfeita, mas eu não posso abrir mão do segundo estágio dessa verdade. Deus me manda humilhar, buscá-lo, falar com Ele, orar a Ele. Tente imaginar, irmãos, duas pessoas que vivenciaram isso. Primeiro, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois de ter escrito todas as cartas, imagine ele: Senhor, tudo vai acontecer segundo a tua vontade, então para que orar? Não, você lê as cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo sentiu firme fundamento, pois Deus fará aquilo que ele planejou, e que nós não temos força contra isso. E o próprio Paulo diz: ore por mim, irmão, para que seja dada a habilidade para pregar. Ore pela minha saúde, ore porque pessoas estão se levantando contra mim. E ele sabia que tudo isso estava acontecendo, como ele escreveu aos Tessalonicenses, para confirmar a fé. Então o apóstolo Paulo deveria dizer assim: tudo que está acontecendo está no programa, vamos embora. Não, o apóstolo Paulo, ele diz: vocês devem orar uns pelos outros, vocês devem apresentar todas as ansiedades de vocês, mas é que, por favor, quando vocês estiverem orando, ore por mim também. Ore por mim também. Mostrar aqui, abre aí a sua vida.
Filipenses. Filipenses, capítulo 1, verso 19 e 20. Veja Paulo sabendo conscientemente dessas duas realidades que ele escreve. Filipenses, capítulo 1, verso 19 e 20, diz assim: porque estou certo, a fé do homem, de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela do Espírito de Jesus, ou seja, ele colocou duas coisas, uma oração e a outra providência de Deus, irmãos, debaixo dos eternos decretos de Deus, ou um ou outro. Ele usa os dois. Ele diz: orem, mas Deus está arrumando. Orem, que é o momento da provisão de Deus. E ele vai escrever isso: o Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. E ele escreve: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela... Ele fala assim: olhem por mim, para que haja provisão. Aí todo mundo: Deus vai te libertar. Não, para viver ou para morrer, tanto faz. Mas o seguinte, enquanto não acontecer, Cristo é tudo. Se acontecer, eu recebi um ato. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabia que as orações, mas existia a providência de Deus. Então, irmãos, existem pessoas que estrangulam esse ensino e eles optam pelo não orar. Você está pecando, pois o seu problema não é crer na providência de Deus e nem nos eternos decretos de Deus. Nisso você não está pecando, não. Mas você está pecando quando Deus disse que você tem que orar. Ora, ora, ora. Agora, o outro aspecto: Deus tem um milagre para você, e Ele vai operar hoje, Ele vai operar agora. E aí termina o agora, o hoje. Lá fora, alguém pergunta: e aí, foi curado? Aí alguém diz: não, faltou fé. Deus prometeu que vai curar, mas você não teve o quê? Fé. Esses dois ambientes, irmãos, mal interpretados, vira um problema gravíssimo para a nossa fé. Irmãos, o que nós necessitamos? Primeiro, entender que Deus não faz milagre todo dia e toda hora, mas eu preciso entender que Deus tem providência todos os dias e todas as horas. Então eu devo viver feliz, contente com a situação em que eu estou vivendo, passando, plenamente confiante de que Deus está comigo, apesar das circunstâncias. E aí então eu vou dar graças a Deus, independente das circunstâncias. Mas lembrando que dizer: Deus, seria tão bom se melhorasse, seria tão bom se a cura viesse, seria tão bom se o salário aumentasse, seria tão bom se o relacionamento melhorasse. Estou satisfeito porque o Senhor está comigo, porque senão poderia ser pior. Mas o Senhor se lembra de mim, o Senhor me visite. O cego, irmãos, foi curado na hora. Existem cegueiras que levam 10, 20 anos, enfermidades, e existem coisas que nunca virão. Apóstolo Paulo é o modelo. Ele orou 3 vezes e Deus disse a ele: meu milagre opera na normalidade, Paulo, continua. O meu milagre muda você por dentro, enquanto você me pede para mudar por fora. Pois meu poder
aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora, irmãos, o Senhor Jesus, Ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. De vez em quando você vai orar assim. Mas quando você terminar a oração, você pensa que seja feito por tua vontade. Pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos lá comigo? Expectativa, iniciativa, coragem, determinação. E Jesus disse para os servos: vai em paz, a tua fé te salvou. E o texto diz que o servo seguiu Jesus estrada fora. Não vou nem falar sobre a capa, para não dar aqui a ideia dadas, aos alegorias que são pregadas por ele. Mas a capa, irmãos, era nada mais que um aparato que qualquer cego usava por causa da poeira, da sujeira e da chuva. Como ele foi curado, aquilo era um símbolo do mal que ele vivia. Ele lança fora. Curado agora, ele vive outra expectativa. E assim, irmãos, quando Deus arranca o mal de nós, a gente não quer mais vivenciar aquilo. A gente nem quer lembrar daquelas coisas. Amém? Pessoal da música, vamos ficar de pé. Se Jesus te perguntasse hoje: o que queres que eu te faça? O que você responderia? Lembre-se que Ele não faz visita esporádica. Eis que sou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está aqui ao nosso lado, está aqui conosco, bem pertinho de nós, para ouvir a nossa oração. Feche os olhos. Deus amado, que a vontade do Senhor, que é soberana e perfeita, seja sobre nossas vidas. Que nós aprendamos, Deus, que a vontade do Senhor é melhor do que a nossa, independente das circunstâncias. Mas que também, ó Deus, possamos ter a liberdade, como filhos do Senhor, de abrir o nosso coração, de apresentar a Deus as nossas dores, assim como o cego filho de Timeu apresentou. E, ó Deus, há grande e ardente expectativa no nosso coração, de que coisas mudem, Deus, em nós, para que possamos viver melhor, segundo o nosso lugar. Mas que seja sempre feita a tua vontade. Mas se nessa noite, Deus, o Senhor decidir visitar algum de nós, atendendo, Deus, a grandes clamores e necessidades do nosso coração, sabemos que o Senhor continua sendo poderoso, sabemos que o Senhor opera onde e quando quer, e não depende, Deus, das nossas iniciativas. O Senhor opera além de nós. Por isso, Deus, queremos sempre debruçar diante do Senhor. Mas, ó Deus, que esse modelo, que esse servo, Deus, se torne uma testemunha da ação de Cristo Jesus, possa nos estimular, Deus, assim como muitas outras narrativas. Ele teve fé, e pela fé ele foi contemplado. Ó Deus, ajuda-nos, aumenta a nossa fé e ajuda-nos a crer, Deus, que o Senhor opera maravilhas ainda nesse tempo, que o Senhor pode nos curar, que o Senhor pode nos transformar, mas de modo muito especial nessa noite, que o Senhor cure aqueles, ó Deus, que estão espiritualmente mortos na salvação em Cristo Jesus. Tenha misericórdia de nós e das nossas famílias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, amados irmãos, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Que Deus os abençoe.